Você sabe o que é calor? E o que é temperatura? O estudo dessas duas grandezas foram essenciais para o desenvolvimento da termodinâmica. Porém, não podemos confundi-las. Enquanto o calor é energia térmica em trânsito entre dois corpos, a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Ou seja, quanto mais agitadas as moléculas de um sistema, mais quente será o corpo. Otto von Guericke, nascido em novembro de 1602, foi um físico alemão que ficou conhecido por seus estudos a respeito do vácuo e da eletrostática. Por volta de 1650, construiu uma máquina que provava os princípios da pneumática, realizando experiências com a pressão pneumática e com o vácuo. Robert Boyle, nascido em janeiro de 1627, foi um filósofo irlandês que se destacou pelos seus trabalhos no âmbito da física e da química, relacionando pressão, volume e temperatura na fórmula PV igual a nRT. O trabalho de ambos proporcionou um grande impulso para a Revolução Industrial anos mais tarde e para o desenvolvimento de máquinas térmicas. A Revolução Industrial, que ocorreu entre o século XVIII e XIX, foi um importante marco histórico que proporcionou o desenvolvimento da indústria e do transporte, resultando em um grande desenvolvimentista. Com isso, o estudo da termodinâmica foi fomentado para aprimoramento das máquinas térmicas industriais. Quase todo tipo de energia mecânica produzida hoje é conseguida a partir da conversão de energia térmica em algum tipo de máquina térmica. A compreensão básica desses ciclos pode frequentemente mostrar ao engenheiro como melhorar a operação e o desempenho do sistema. Qualquer ciclo termodinâmico é formado de uma série de processos termodinâmicos que retornam o fluido de trabalho ao seu estado inicial. Durante muitos desses processos, uma propriedade é comumente mantida constante. Isso inclui processos isobáricos, de pressão constante, e isovolumétricos, de volume constante. E a área formada por essas variações vai ser o trabalho. Sadi Carnot foi um físico, engenheiro e matemático nascido em junho de 1796 em Paris, que expandiu o estudo da termodinâmica com suas pesquisas de rendimento e a elaboração do ciclo de Carnot. Uma de suas maiores contribuições foi a segunda lei da termodinâmica. Podemos compreender o ciclo de Carnot da seguinte maneira. Na representação A para B, observamos uma expansão isotérmica, ou seja, o sistema recebe uma quantidade de calor da fonte de aquecimento. Na representação B para C, observamos uma expansão adiabática, ou seja, o sistema não troca calor com as fontes térmicas. Na representação C para D, observamos uma compressão isotérmica, ou seja, o sistema cede calor para a fonte de resfriamento. Na representação D para A, observamos uma compressão adiabática, ou seja, o sistema não troca calor com as fontes térmicas. Na equação ao lado, observamos como obter o rendimento, onde rendimento é igual a trabalho sobre calor recebido. Todos os processos do ciclo de Carnot são teoricamente reversíveis, ou seja, o processo pode ser revertido sem perda de energia. Isso faz do ciclo de Carnot um ciclo que serve de comparação para todos os outros ciclos. Robert Stirling foi um pastor e inventor escocês que herdou o interesse do pai pela engenharia. Mais tarde, criou e patenteou junto com seu irmão o motor Stirling. Stirling e seu irmão visavam a substituição do motor a vapor, com o qual o motor Stirling tem grande semelhança estrutural e teórica. No início do século XIX, as máquinas a vapor explodiam com muita frequência, em função da precária tecnologia metalúrgica. O motor Stirling é teoricamente o mais eficiente, chegando a índices de 45% de rendimento, superando motores a gasolina, a diesel e máquinas de vapor. Ele ganha dos demais motores na simplicidade, pois consiste apenas de duas câmaras que proporcionam temperaturas diferentes para o resfriamento alternado de um determinado gás. Este resfriamento alternado provoca uma expansão e contração cíclicas que movimentam êmbolos ligados a um eixo comum. O motor Stirling é pouco poluente, já que sua combustão é contínua e não intermitente, é silencioso, possui baixa vibração e é multicombustível. Porém, apresenta dificuldade de variar sua velocidade de rotação rapidamente, pode apresentar problemas no sistema de vedação e é bastante caro.
As aplicações do motor de Stirling são diversas. Pode-se citar sua aplicação em sistema de refrigeração por ser ecológico e eficiente. Também é utilizado na captação de energia solar, em motor de submarinos e geradores auxiliares de iates, pelo fato de ser silencioso. Uma curiosidade é que a NASA visa utilizar um motor Stirling supersônico a plutônio para a propulsão de naves, com o intuito de substituir os geradores termoelétricos que possuem uma menor eficiência comparada do motor Stirling, cerca de 7% contra 18% de eficiência. O ciclo de Stirling consiste de 4 processos termodinâmicos, que alteram as condições do gás no motor, fazendo com que ele funcione. No processo de A para B, acontece uma expansão a temperatura constante. Neste ciclo, o espaço de expansão e o intercâmbio de calor se mantêm a uma temperatura alta e constante. É onde o gás absorve calor da fonte quente. No processo de B para C, acontece a extração do calor a volume constante. O gás passa por um regenerador, onde se esfria e se contrai, transferindo o calor ao regenerador para utilizá-lo no próximo ciclo. Na etapa de C para D, acontece a compressão a temperatura constante. O espaço de compressão e o intercâmbio de calor são mantidos a uma temperatura baixa e constante. O gás se comprime injetando calor a seus arredores. Em D para A, acontece a adição de calor a volume constante. O gás passa pelo regenerador, onde recupera o calor transferido no processo de B para C, se aquecendo com maneiras de expandir-se. Na primeira etapa, de A para B, temos uma expansão isotérmica. Como não há variação de temperatura, a variação da energia interna é zero. O trabalho pode ser calculado pela seguinte fórmula: trabalho é igual à quantidade de matéria multiplicado pela constante R, pela temperatura e pelo Ln de volume A sobre volume B. Assim, o calor é igual ao trabalho com sinal negativo. Na segunda etapa, de B para C, temos um resfriamento isocórico. Logo, o trabalho é nulo por conta do volume não variar, e por isso, o calor é igual à variação da energia interna. Na terceira parte, de C para D, temos uma compressão isotérmica. A variação da energia interna novamente é zero, pois não há variação de temperatura. Logo, a quantidade de calor novamente é igual ao negativo do trabalho. Na última etapa, de D para A, acontece um aquecimento isocórico, ou seja, não há variação de volume, portanto, o trabalho é nulo. A quantidade de calor é igual à variação da energia interna. Sempre há interesse renovado no motor de Stirling, pois o mesmo apresenta a habilidade de funcionar por longos períodos com pouco ou nenhuma manutenção, além de ser uma excelente escolha quando considera-se a conservação de energia, pois o ciclo de Stirling é teoricamente capaz de se aproximar da eficiência do ciclo de Carnot, que é o referencial de eficiência máxima para ciclos termodinâmicos. Em função de funcionar a partir de qualquer diferencial de temperatura, estes motores admitem qualquer fonte externa de calor, como queima de combustível, energia solar ou mesmo energia geotérmica e de biomassa. Pode-se também extrair energia útil a partir de qualquer fonte de calor que seja rejeito de energia de outro processo. Pode ser muito amigável ambientalmente porque usa combustão externa. Tal processo de combustão pode ser controlado para liberar o máximo de calor com emissões extremamente baixas. Os gases usados dentro de um Stirling nunca deixam a máquina. Não há válvulas de expansão ou respiros, como nos motores a gasolina ou a diesel, e não existem explosões, deixando o motor silencioso, permitindo sua aplicabilidade em diversos casos.